O nosso trabalho é sobre o homicídio. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, é importante relatar que, do ano de 2018 para o ano de 2019, houve uma queda de 19% no número de vítimas de homicídio no Brasil. Contudo, do ano de 2019 para o ano de 2020, que é o que estamos atualmente, houve um aumento de 7% no número de assassinatos. E isso apenas comparando os 6 primeiros meses de cada ano. Isso ocasionou, infelizmente, que a cada 10 minutos uma pessoa é vítima de homicídio aqui no Brasil. Ao todo, é contabilizado que, em 2020, de janeiro a junho, houve um total de 25.712 assassinatos. Outro aspecto de extrema relevância é que, em 2020, fevereiro foi considerado o mês mais violento do ano. Isto porque, apenas nesse pequeno período de tempo, ocorreu 450 mortes. E, dentre essas 450 mortes, 315 delas ocorreram nos 13 primeiros dias do mês, que houve a greve da Polícia Civil. Em decorrência disto, houve uma média de 26 mortes de pessoas vítimas de homicídio no Brasil em 2020. Só que, em contrapartida, no ano de 2019, ocorria apenas 8 mortes diárias. Outra coisa de extrema relevância é que o estado do Ceará foi considerado o mais violento do Brasil. Isto porque, apenas nos 5 primeiros meses do ano, o número de vítimas de homicídio dobrou. De 938 casos do ano anterior, foi para 1.879 casos. Através de estudos relacionados a uma observação feita entre os anos de 96 a 2010 sobre a condição de mortes violentas sem causa definida na sociedade brasileira, constatou-se que cerca de 74% das 174 mil mortes não reconhecidas tratavam-se de homicídios. Anualmente, cerca de 12 mil mortes violentas no Brasil não são passíveis de identificação, onde destes, 8.600 mortes são concluídas como homicídios ocultados, totalizando 129 mil em média durante os 15 anos estudados. Sendo assim, presume-se que o percentual de homicídios relatados no Brasil constaria um acréscimo de 18,3% em virtude daqueles subnotificados. Conforme observado pelo economista Daniel Cerqueira, autor destes estudos mencionados, em parceria com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, notou-se uma degeneração significativa ao acesso absoluto de taxas sobre mortes violentas no Rio de Janeiro, chegando a incríveis 22,6% entre os anos de 2007 e 2009. Porém, em 2010, estes dados foram reduzidos em um expressivo percentual, sendo assim, Rio de Janeiro com uma redução de 61%, Bahia com 40,1% e Rio Grande do Norte com 73,6%. Uma explicação breve a estes altos percentuais em relação aos homicídios ocultos no Brasil deve-se além do mau preparo da Polícia Militar, quando estes, ao averiguarem o local do crime, acabam por danificá-lo, mas também as grandes facções e milícias presentes principalmente nas grandes metrópoles, visto que é comum estes cometerem assassinatos e ocultarem os cadáveres. A entrada de um fato social dentro de tal sistema ocorre a partir do registro do crime por uma das agências policiais, podendo ser Polícia Civil ou Polícia Militar. A esta fase, segue-se a instauração do inquérito policial, que nada mais é do que a investigação da cena do crime, a fim de que sejam coletadas provas de sua autoria, de quem cometeu o delito e materialidade, se de fato houve o crime. O primeiro passo é a investigação da cena do crime. Quando ocorre um homicídio, em regra, a polícia militar é a primeira a chegar no local e promover o isolamento da área. Em seguida, o trabalho fica por conta da Polícia Civil, a qual fica responsável por coletar provas de materialidade. Tudo é feito por agentes da delegacia responsável pelo local onde houve o crime. Na etapa seguinte, é instaurado o inquérito que busca esclarecer a autoridade e as motivações do crime. Para tanto, o delegado responsável pelo caso interroga as testemunhas e familiares da vítima. Além disso, inclui no inquérito o laudo cadavérico da vítima, provas colhidas no local do crime e laudo do local. Em até 30 dias, o inquérito tem de ser encaminhado ao Ministério Público, órgão responsável por fazer denúncia ao Poder Judiciário.
Caso seja necessário, o promotor pode requerer ao juiz a concessão de mais prazo de até 90 dias para o prosseguimento das investigações policiais. Tão logo seja encerrada a fase investigativa, o Ministério Público oferece a denúncia ao Tribunal Estadual ou Federal, iniciando-se assim a fase do juízo de acusação. Ao analisar o inquérito, o magistrado reconhece ou não a existência de indícios de autoria do crime, além de provas de sua materialidade. No caso de o juiz aceitar a denúncia, inicia-se a ação penal e o acusado passa a ser considerado na condição de réu. Depois de receber a denúncia, o magistrado responsável pelo caso determina a citação do réu, que tem de apresentar sua defesa por meio de resposta escrita no prazo de 10 dias. Na sequência, o juiz ouve o Ministério Público sobre possíveis questões preliminares ou documentos apresentados. O passo seguinte é a realização da audiência de instrução, oportunidade que o juiz ouve a vítima, no caso de tentativa de homicídio, testemunhas da defesa e da acusação. Esclarecimentos de peritos e acarreações também podem ser feitas nessa fase. Por fim, o réu é interrogado, em seguida a acusação e a defesa apresentam alegações finais. Se o magistrado não confirmar as suspeitas e indícios apontados pelo Ministério Público, ele prolata uma sentença de pronúncia. Isso não significa uma absolvição, mas apenas a conclusão de que, por hora, não há indícios suficientes para que o caso seja analisado pelo júri popular. Quando decide pela pronúncia do réu, o magistrado admite a acusação feita e encaminha o processo para julgamento pelo tribunal do júri. Nesta decisão, o mérito é analisado de forma breve. Além disso, a favor da sociedade, o magistrado deve levar o processo ao júri popular. O sistema de justiça criminal brasileiro pode ser entendido como uma conexão entre polícias militar e civil, defensoria pública, Ministério Público, judiciário e sistema prisional no intuito de processar as condutas capituladas como crime no Código Penal brasileiro, de acordo com os procedimentos legais estabelecidos no Código de Processo Penal. Nesse sentido, a análise do tempo de processamento de uma demanda criminal pode ser entendido de 3 formas. A que considera o tempo específico de cada fase processual, a que considera o tempo de algumas fases combinadas e a que considera o tempo de justiça como um todo, desde a ocorrência do delito até o fim da pena privativa de liberdade. No Brasil, a investigação criminal realizada pelas agências policiais é normatizada pelo Código de Processo Penal, CPP, e ganha materialidade dentro do instrumento do inquérito policial. Dentro do CPP, 4 artigos sintetizam os procedimentos a serem adotados pela polícia para proceder às investigações de crimes. São eles: artigo 6. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais as circunstâncias, colher todas as provas que servirem para os esclarecimentos do fato e suas circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indicado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e às acreações, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indicado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos atos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indicado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele. Diante dessas prescrições legais, as unidades policiais responsáveis pela investigação criminal acabam tendo que desenvolver ou adotar uma série de procedimentos operacionais, tecnologias e metodologias próprias na tentativa de tornar seu trabalho de apuração mais eficiente e eficaz. E isso ocorre não apenas em razão da inevitável existência de especificidades organizacionais,
contextuais e políticas locais, mas principalmente em função do tipo de crime investigado. Cada modalidade criminosa demanda a valorização e o desenvolvimento de diferentes tecnologias, metodologias e expertises investigativas, aspecto que torna o trabalho de apuração significativamente mais complexo. Então, a minha parte no trabalho em relação a homicídios, eu vou falar um pouquinho sobre a Delegacia de Homicídios e como ela atua dentro de um caso de homicídio, obviamente. Então, começa pelo próprio homicídio em si. Quando a Delegacia de Homicídios ela tem a informação de que houve um homicídio em algum local, logo o delegado da Delegacia de Homicídios, junto com o investigador, ele vai até o local do crime para sim conversar com os familiares da vítima e também ver possíveis testemunhas que possam ter visto alguma coisa. E não só o delegado como o investigador, também vão os peritos criminais, que lá eles eles examinam provas e colhem informações. Em relação ao corpo da vítima, ele é levado para o Instituto Médico Legal. Isso é o que acontece no momento que se tem a informação do homicídio, é o procedimento que acontece. A polícia comparece ao local, o delegado fala com as vítimas, fala com as testemunhas, conversa com os familiares, o delegado junto com o investigador, e a parte dos peritos criminais, eles fazem toda essa parte mais científica, eu diria. Na própria delegacia é instaurado um inquérito policial para apurar a autoria do crime. Então o delegado ele vai intimar os familiares da vítima, vai intimar testemunhas que possam ter visto alguma coisa ou que possam ajudar no andamento do inquérito policial. Então ele pede para essas pessoas comparecerem à delegacia para fazer os devidos esclarecimentos que ele julgar necessário. Em relação aos laudos da necrópsia e local da morte, eles serão enviados pela polícia científica para serem anexados ao inquérito policial. Em relação a prazos, a Polícia Civil tem 30 dias para realizar as investigações e fazer a prisão do autor do crime, ou seja, em flagrante. Porém, se isso não acontece dentro do prazo de 30 dias, o inquérito criminal é enviado ao Ministério Público. Sendo assim, o Ministério Público ele pode conceder mais 90 dias para a Polícia Civil para continuar as investigações. Porém, se dentro desses 90 dias adicionais que o Ministério Público deu para a Polícia Civil e o caso não foi encerrado, não acharam o autor do crime, o caso volta para as mãos do Ministério Público e assim sucessivamente. Em relação a quando se tem a identificação da autoria do crime, o delegado ele tem o dever de pedir para o Ministério Público realizar uma acusação formal, no caso, para ser feita a prisão do autor do crime. Porém, se não houver a informação de quem é a pessoa que cometeu esse delito, o inquérito pode tramitar durante anos sem conclusão alguma. Nesse caso, o delegado da Delegacia de Homicídios, ele pode relatar ao Ministério Público falando que não tem mais provas, podendo ser as provas inconclusivas, as testemunhas não tinham visto nada, ou qualquer outra coisa que seja que ajudou a não conseguir fazer a conclusão do inquérito policial. Por diversas coisas, diversos fatores pode ter acontecido isso. Sendo assim, o Ministério Público pode pedir o arquivamento do caso. Porém, o caso pode ser reaberto futuramente, porque em determinados casos
pessoas aparecem, outras vítimas aparecem, e assim acaba sendo feita a reabertura do processo criminal, do inquérito policial. Então é isso, esse é um pedacinho da Delegacia de Homicídios e as suas competências. Perícia criminal faz parte dos títulos das provas do Código de Processo Penal. Ela é a atividade do Estado que analisa os vestígios a fim de elucidar os possíveis crimes. Perito criminal é o profissional que, através de observações e técnicas e valendo-se de equipamentos e deduções pessoais, observa de forma minuciosa o objeto pessoal e local para então emitir o parecer ou laudo pericial que servirá de auxílio para a elucidação do fato criminoso. Para elaborar um laudo pericial, é necessário organizar as provas, determinar as causas do fato, reconstruir os fatos, examinar os locais do crime, buscar evidências, selecionar e coletar indícios materiais, analisar materiais, documentos e vestígios relacionados ao crime, fotografar e identificar as peças e materiais, definindo o tipo de exame que deve ser aplicado. A primeira perícia em informática, que eles solucionam crimes que utilizam recursos informatizados, e os principais crimes que eles solucionam é exploração sexual de menores na internet e fraude contra instituições financeiras. Segunda é a perícia contábil e financeira, que são os peritos responsáveis pela investigação de crimes que não usam violência e têm como objetivo final a obtenção de lucro. Inclui as atividades legais como crime do colarinho branco, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, manutenção de depósitos não declarados no exterior, sonegação fiscal, crimes em licitações e etc. Terceira, perícias documentoscópicas, que são o combate aos crimes contra a fraude documental. Os peritos dessa área buscam, através de exames, comparações e análises científicas em documentos e buscam esclarecer a autenticidade do material recolhido, revelando os processos e métodos utilizados nas falsificações e papéis de assinaturas. A quarta é a perícia em audiovisual e eletrônicos, que são as perícias que são responsáveis pelos grampos telefônicos, clonagem de cartões de crédito, centrais de telefonias clandestinas, rádios piratas e provedores de internet ilegais. E os peritos realizam exames que visam identificar a autenticidade de imagens estáticas, gravações em áudio e vídeo. 8. Temos as perícias em genética forense, que realizam análises de identificação genética em humanos, animais e vegetais. Nos exames com DNA humano, a perícia identifica a origem do material biológico deixado no local do crime. 9. Temos as perícias em balísticas, que confirmam a prova da ocorrência de um crime que tenha como objeto principal a arma de fogo. 10. Temos as perícias em locais de crime. Para a produção da maioria dos laudos periciais criminal, é necessário, antes de qualquer coisa, que o local do crime seja fotografado, analisado e feito coleta de todos os vestígios necessários, que posteriormente são submetidos à análise em laboratório. 11. Temos perícias em bombas e explosivos, que o principal foco dessa área são as ocorrências que envolvem bombas em propriedades públicas e privadas. Em 12, temos perícias de veículos, que em diversas ocorrências criminais existe uma ligação direta ou indireta com um veículo e muitas delas, os veículos envolvidos apresentam uma série de vestígios que demandam uma atuação de peritos de diferentes áreas. 13, temos a perícia de medicina e odontologia forense, que são as perícias dos médicos legais, são realizadas em casos de crimes contra a integridade física da pessoa. E, por último, temos a perícia sobre o patrimônio cultural, que os bens examinados podem ser imóveis ou móveis, com edificações, peças e até mesmo sítios históricos ou arqueológicos ameaçados pela ação criminosa. O procedimento operacional padrão, ele é indispensável, né? E é feito em uma sequência. Primeiro vem a balística forense, que são exames de eficiência em munição. Depois vem a genética forense, que é a coleta do material biológico de pessoas vivas. Depois a informática forense, que são exames periciais
de mídia, de armazenamento, depois vem o local do crime, que eles padronizam os procedimentos para levantar, né, esse local. Depois vem a medicina legal, que são exames de lesões corporais, papiloscopia, que são a coleta de impressões digitais, né, de pessoas vivas para identificar. Depois vem a química forense, que ela identifica uma substância, a THC, presente na planta cannabis. Criminais federais, eles também visam em elucidar os crimes, mas agora com a natureza federal, um interesse na União. Assim como os peritos criminais, eles também têm essa sequência, né? Eles também têm um procedimento operacional, mas com algumas coisas diferentes. Tipo, eles têm a perícia contábil, né, financeira, eles visam o meio ambiente e outra. Uma curiosidade, aqui no Rio Grande do Sul, 59% dos cargos em peritos criminais estão vagos, né? E isso sobrecarrega os peritos que estão lá e também interfere, né, na elucidação dos próximos possíveis crimes. Só para concluir, vou falar uma curiosidade. O estado do Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil a ter um Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais, conforme o Ministério da Justiça. O objetivo é otimizar a prestação dos serviços, além de servir como centro de estudo e atuar em perícias de alta complexidade em toda a região sul do Brasil. Essa estrutura custou cerca de 30 milhões e deve ser inaugurada até dezembro desse ano e visa qualificar e reforçar as atividades do Instituto Geral de Perícias. A Polícia Judiciária e o que é? A Polícia Judiciária é uma função dos órgãos de segurança do Estado que tem como principal atividade apurar as infrações penais civis, exceto as militares, que são apuradas pela própria Polícia Judiciária Militar e exercida pelos oficiais militares. No artigo 144, inciso 4º da Constituição Federal de 1988, se cita: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Sua autoria por meio da investigação policial, instrumentalizado pelo inquérito policial, que é um procedimento administrativo com características inquisitivas, servindo em regra de base à pretensão punitiva do Estado, foi formulada pelo Ministério Público Civil ou Militar, que é titular da ação penal de iniciativa pública. No artigo 2 da Lei 12.830, se cita: as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Visando promover o direito fundamental à segurança, a Constituição da República prevê no seu artigo 144 que se trata de um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros. Entre todas as instituições elencadas no artigo 144 da Constituição, deve-se consignar que as polícias judiciárias exercem funções que primariamente afetam a justiça e apenas secundariamente repercutem na segurança pública. Como a polícia judiciária exerce sua função? A polícia judiciária é aquela que auxilia o Poder Judiciário procurando provas de crimes, contravenções e seus autores, além de executar decisões do Poder Judiciário, como, por exemplo, o cumprimento de um mandato de prisão. Geralmente é exercida pela Polícia Civil. A atuação do Poder Judiciário envolve diversos atos, tanto dentro das cortes judiciárias, julgando e realizando audiências, como fora delas. No âmbito do processo penal, as funções da polícia costumam ser tratadas em duas espécies: a polícia administrativa e a polícia judiciária.
A polícia judiciária engloba tanto a função de apuração da materialidade e autoria de crimes, quanto a função de auxílio ao Poder Judiciário, no cumprimento de diligências relacionadas à atividade jurisdicional criminal, como os mandatos de prisão, mandatos de busca e apreensão, conduções coercitivas, entre tantas outras. Para esta visão, portanto, não haveria se falar em uma função da polícia investigativa alheia à de polícia judiciária. A segunda englobaria todas as atribuições posteriores à prática do crime, inclusive a investigação. As polícias civis, militares e a Polícia Federal denominam-se judiciárias, pois em sede de procedimento preparatório ao processo penal, inquérito policial civil, auxiliam o Poder Judiciário. Alguns doutrinadores definem o inquérito como mera peça informativa. Se fala em função ostensiva ou judiciária, predominando a judiciária na Polícia Civil Estadual e a ostensiva na Polícia Militar. Para inquérito policial e boletim de ocorrência. O Ministério Público requisita diligências adicionais e cabe às autoridades competentes exercer as atividades vinculadas necessárias para a formação do procedimento penal.